todos. Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos mais uma vez no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Mateus 5, versículo de número 9. Que nos diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nesse momento, queridos, nós vamos orar, pedindo a Deus a graça necessária para podermos assim meditarmos na palavra dele nesta noite. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome pelo privilégio que podemos ter nesta noite de estarmos reunidos aqui e juntos Te adorarmos, juntos cantarmos, Senhor, para a Tua glória, podermos também, Senhor, nos dirigir a Ti por meio das nossas orações e ouvir o Senhor falando aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue nesta hora a nos agraciar com o Teu Espírito Santo, nos iluminando, nos dando, ó Deus, a compreensão correta, a compreensão salvífica da Tua palavra. Ó Pai, aqui estamos com os nossos corações desejosos de podermos juntos aprender de Ti. Sabemos que sem Ti essa tarefa é impossível, sem Ti nada podemos fazer, mas confiados tão somente em Cristo Jesus, que nós nos achegamos até a Tua presença e suplicamos o Teu auxílio nesta noite, através do Teu Santo Espírito. Capacita-nos, ó Deus, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos em um mundo marcado por conflitos. Temos conflitos em grande escala. Basta você ligar a TV, basta você acessar o noticiário, basta você rolar a tela do seu celular para você ver nações se levantando contra nações, guerras e rumores de guerras, cada dia mais se multiplicando. Muitas vezes o conflito não é só entre duas nações, mas envolve várias nações ali. E de fato, queridos, esses são exemplos de conflitos em grande escala. Entretanto, nós também podemos observar conflitos em uma escala mediana, por assim dizer. Em nossas cidades, volta e meia, nós estamos aí acompanhando o combate contra a criminalidade, contra as organizações criminosas, as facções, as milícias, disputa por território. E muitas cidades do nosso país, existem bairros que você só entra com permissão. E o simples fato de você entrar em uma rua errada pode custar a sua vida. Mas ainda há conflitos que são de pequena escala. Famílias que vivem em pé de briga, condomínios onde o que impera são as intrigas, as disputas, a falta de convivência. Igrejas onde há uma verdadeira guerra fria, repleta de tensões silenciosas, divisões e rivalidades. E se nós formos honestos, precisamos admitir também que há conflitos também no nível individual, ou seja, muitas vezes dentro do próprio ser humano, ele vive em constante conflito, nem mesmo dentro do seu
próprio coração, ele experimenta paz. Ainda assim, queridos, apesar de toda essa realidade, o ser humano, ele anseia pela paz, ele continua sonhando com a paz. Nós falamos de paz, nós cantamos sobre a paz, nós buscamos aquela paz tão almejada, mas isso nos leva a algumas perguntas fundamentais que não podemos ignorar. Por que tantos conflitos? Será que é possível nós encontrarmos a paz no mundo que está mergulhado em guerras? É possível compartilhar a paz com as outras pessoas? E é sobre essas questões, queridos, que nós estaremos tratando nesta noite. Veja, nós estamos estudando o Sermão do Monte, o mais famoso discurso da história, proferido pelo Senhor Jesus Cristo. E como temos visto, Jesus começou o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, que são basicamente a descrição do verdadeiro cristão, as marcas do caráter cristão. E eu tenho insistido a respeito de algumas verdades a respeito das bem-aventuranças. Por exemplo, as bem-aventuranças, elas são características espirituais, elas não são características naturais com as quais nós nascemos. Na verdade, elas são resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida. Outro ponto também que nós temos chamado a atenção é para o fato de que aqui nas bem-aventuranças nós vamos encontrar uma clara progressão. Ou seja, você que tem acompanhado os estudos tem tido a oportunidade de observar que aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual tornam-se humildes de espírito. Esses são aqueles que choram pelos seus pecados e pelos efeitos do pecado no mundo. Eles se tornam mansos diante de Deus e diante dos homens. Eles passam a ter fome e sede de justiça. Eles anseiam por viver uma vida reta diante de Deus. Eles são misericordiosos. Eles receberam, como nós vimos, um coração purificado para verem a Deus. E nesse ponto da caminhada cristã, meus queridos, Jesus vai acrescentar mais uma marca desses discípulos. Eles são pacificadores. De modo que o cristão, ele é alguém que recebeu a paz verdadeira. E agora então ele se tornou um transmissor desta paz. Ele é chamado em Cristo Jesus para ser um pacificador. Só que essa paz aqui, ela é uma paz que nós chamamos de contracultural, ou seja, não é a paz que o mundo conhece, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Não é a paz que qualquer pessoa pode ter, mas é a paz que Deus concede àqueles que são de fato e de verdade reconciliados com Ele. Com base nisso, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o cristão é um agente da paz conquistada por Cristo Jesus. Nós somos agentes da paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu gostaria de ver isso em alguns pontos. O primeiro deles é que o cristão recebeu paz com Deus. O cristão, ele teve o seu relacionamento apaziguado com Deus, pacificado. Inicialmente, queridos, eu
comecei afirmando que nós vivemos em um mundo marcado por conflitos. Entretanto, é verdade também que a humanidade, ela sonha com a paz. E se você observar ao longo da história humana, sempre há inúmeros esforços que são feitos em busca da paz, em nome da paz. E muitos deles, sem dúvida, admiráveis, bem intencionados e até úteis, sim. Há tratados, há organizações internacionais, há até mesmo um prêmio Nobel destinado a homenagear aquelas pessoas que se acredita que contribuíram para a paz mundial. Então, tudo isso ressalta esse anseio que há no ser humano pela paz. O grande problema, queridos, que se observa é que, na maioria das vezes, esses esforços, eles ignoram uma questão fundamental. Onde está o problema? Qual é a verdadeira razão da falta de paz no mundo, nas pessoas? De onde vem tudo isso? De onde vem tantos conflitos? A Escritura nos ensina que, de uma forma ou de outra, todos esses conflitos, eles podem ser traçados à mesma origem, o pecado e as suas consequências devastadoras. Se nós fôssemos mapear, traçar aonde foi a origem de tudo, foi justamente na queda dos nossos primeiros pais. Se não houvesse a queda de Adão e Eva no jardim, nenhum desses conflitos mencionados aqui e outros existiria. O pecado, ele de fato rompeu aquela harmonia da criação, com a qual Deus havia criado todas as coisas. E uma vez que o pecado, ele entrou na existência humana, ele deu início ao conflito entre Deus e o homem, ao conflito entre o homem e seu próximo, ao conflito entre o homem e a criação. O próprio homem se tornou um ser conflitante. E desde então, queridos, a humanidade vive marcada principalmente pela inimizade com Deus. A palavra de Deus usa termos fortes. Ela diz que somos inimigos de Deus, nós já nascemos nesta condição de inimizade com Deus, de rebeldia contra Deus, sem paz com Deus. Não é à toa que você vai ler nas Escrituras que é necessário nos reconciliarmos com Deus. E diante, meus queridos, desta triste realidade, a paz não poderia ser alcançada com facilidade. Era necessário que se travasse uma guerra, uma luta, uma batalha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer como atuam as forças de pacificação, as forças militares de paz no mundo. Existem basicamente dois tipos de forças de paz que atuam num processo de pacificação, certo? A primeira força que atua, ela
chega para conquistar a paz. A segunda força, ela já chega quando a paz foi conquistada e a função dela é manter aquela paz conquistada. Os primeiros, eles são aqueles que chegam no lugar de conflito com força, com poder, com poderio bélico para estabelecer a paz aonde não há. Por exemplo, no local onde está havendo ali uma guerra civil, onde está havendo um genocídio. E eles agem colocando em ordem a casa. E é o segundo grupo, que é aqueles que, uma vez que a paz já está estabelecida, eles vão manter a paz, eles vão propagar a paz. E nós vamos falar dessa um pouco mais na frente. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu uma missão do Pai. Ele recebeu a missão de vir a este mundo, estabelecer a paz entre Deus e o homem, entre Deus e o seu povo. E veja, queridos, Cristo, ele não veio meramente a este mundo para falar de paz. Cristo veio a este mundo para estabelecer a paz. Ele foi, por assim dizer, a força especial de Deus, de um homem só, mas um homem perfeito. Um homem que era 100% Deus e 100% homem. Ele, de fato, entrou nesta zona de conflito e fez aquilo que era, de fato, necessário ser feito para que houvesse paz. Não é sem razão que o Senhor Jesus Cristo é chamado nas Escrituras de o Príncipe da Paz. E veja, como foi que o Senhor Jesus Cristo, ele conquistou essa paz para nós? Como eu disse, ele veio para uma guerra, ele veio para uma batalha, ele travou uma luta contra o pecado, e ele não perdeu nenhuma batalha, ele foi literalmente impecável. Essa luta que ele travou foi uma luta até a morte, pois se não houvesse a cruz, a paz não poderia ser alcançada. Ele pagou o preço do nosso pecado. A Escritura afirma categoricamente: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. De modo que Cristo, ele foi vitorioso em sua missão de paz, ele estabeleceu a paz entre Deus e o homem. Mas como é que nós podemos ter acesso a esta paz? Como é que eu posso, de fato, ser um beneficiado desta paz conquistada por Cristo? Como é que eu posso, então, ter paz com Deus através do que Cristo fez? Lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, meus queridos, ele deposita a sua fé na obra realizada por Cristo, na obra perfeita que ele realizou, sem cometer pecado algum, e morrendo em nosso lugar, oferecendo-se como substituto do pecador, uma morte expiatória na cruz do Calvário, para que Deus fosse justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus Cristo. E assim nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E assim nós não estamos mais em guerra com Deus. O maior conflito da nossa vida é então resolvido. Em Cristo a inimizade foi removida, a condenação foi cancelada, a reconciliação então foi estabelecida. E agora não vivemos mais como inimigos de Deus, não vivemos mais tentando nos esconder dele. Pelo contrário, aquele que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, nos recebe como filhos. Fomos pacificados com Deus e pela graça adotados na família de Deus. Diante disso, eu quero perguntar a você nesta noite: você está em paz com Deus ou ainda você está em guerra com Ele? E veja, nesta questão não há neutralidade. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu em Jesus Cristo para a sua justificação? Ou você ainda está numa relação de inimizade com Deus? Talvez você tenha buscado a paz em muitas outras coisas, nos bens, nos relacionamentos, na estabilidade financeira, nas realizações pessoais, ou até mesmo na própria religiosidade. Mas nenhuma dessas coisas, de fato, é capaz de resolver este que é o grande conflito da sua vida, a sua inimizade com Deus por causa dos seus pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Hoje o Senhor te chama para o arrependimento, chama você a reconhecer o seu pecado, a abandonar todas essas tentativas de apaziguar a sua consciência, de dizer que está tudo bem, quando você sabe que não está. Você quer paz? A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E somente por meio da fé é que você pode, de fato, ser reconciliado com Deus. Somente pela fé em Jesus Cristo você pode ser justificado e assim ter paz com Deus. E esse era o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite. O cristão recebeu essa paz estabelecida por Cristo. E qual é a implicação disso para a nossa vida? E aí entra o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. O cristão deve promover a paz verdadeira. O cristão deve promover a paz verdadeira. Vamos ler novamente aqui a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, Deus buscou a paz com o homem e a estabeleceu por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus espera então que nós, que recebemos a paz com Ele, sejamos também promotores desta paz, propagadores desta paz. Deus nos chama a sermos pacificadores. Vamos retornar àquela ideia das forças de paz que nós mencionamos há pouco. É uma ilustração e, como toda ilustração, tem os seus limites, mas ela pode ser útil para nós. Veja, se Cristo é a força de paz que conquistou a paz por meio da sua obra perfeita, o cristão agora age como aquele segundo grupo,
como aquela segunda força de pacificação, como aqueles que levam adiante a paz que foi conquistada por Cristo. E é claro, você ainda vai enfrentar conflitos. E nós recebemos de Deus as armas espirituais para lidarmos com esses conflitos. Mas o maior de todos os conflitos já foi resolvido. Nós agora somos pacificadores em nome de Deus. E isso vai ser evidenciado em nossas vidas pelo menos de duas formas. Primeiro, o pacificador, ele é um guerreiro que ainda luta os conflitos desta vida, buscando sempre a paz. Veja, aqui é importante esclarecer que o pacificador, ele não é um pacifista, ele não é aquela pessoa que não aceita nenhum tipo de conflito. Uma postura pacifista nega qualquer conflito e acaba cooperando para a injustiça, vai entregar os pontos na mão daqueles que fazem maldade, e isso não é paz. O pacificador também não é um mero apaziguador. E quando eu falo apaziguador, eu não estou me referindo àquela pessoa que muitas vezes prefere abrir mão dos seus princípios, abrir mão da verdade, abrir mão daquilo que de fato sabe que é o correto para poder estabelecer a paz. A paz não é simplesmente essa atitude de buscar a qualquer custo a pacificação. Veja, mas a paz, ela busca a justiça, a verdade, ela age buscando reunir inimigos, juntar as mãos separadas, transformar rivais em amigos. Veja, o pacificador, ele é um guerreiro que luta pela paz, e ele se esforça, ele de fato luta para promover a paz aonde Deus o colocar, aonde Deus colocou você como um pacificador, vai ser um agente promotor da paz ali naquele meio. Mas lembra que na nossa última mensagem nós falamos sobre a relação que há entre as bem-aventuranças, usando aqui aquela figura do Martyn Lloyd-Jones, que ele descreve as bem-aventuranças como uma montanha, né? Ele diz que você sobe a montanha nos 3 primeiros degraus, né, com a pobreza de espírito, com o choro pelos pecados, com de fato a mansidão. Você chega ao topo desta montanha tendo fome e sede de justiça, você é saciado, e agora você se torna misericordioso, e aí entra a relação, ou seja, você de fato recebeu misericórdia, você sabia que seu estado era de miséria, e agora você é misericordioso com o outro. Você que chorou pelos seus pecados, você agora recebe a purificação do coração. E você que é manso, agora torna-se um pacificador. Porque para você ser um pacificador, você tem que ser, de fato, também alguém que é manso. E manso em que sentido? Veja, manso não significa ser passivo, mas a ideia de manso é de alguém que não está em busca dos seus próprios direitos, de alguém que é capaz de suportar o dano,
de alguém que é justamente capaz de lutar pela paz nesses termos. Então, para que você possa lutar pela paz, você não vai lutar pelos seus interesses. O manso é aquele que já morreu para si mesmo. Não é alguém que tenta manipular a situação para ser favorecido. É alguém que em humildade ele vai lutar pela paz nos outros, com os outros. Ele vai buscar ter paz com aqueles que muitas vezes querem conflito com ele. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Ele é alguém que busca a paz e empenha-se por alcançá-la. Mas ele também é aquele que, como eu disse, ele vai não buscar os seus interesses, mas buscar a paz na família, na igreja, no mundo. Ele vai ter coragem de tocar, sabe, naquele vespeiro que ninguém quer tocar. Ele vai se esforçar, ele vai lutar pela paz. E eu sei, meus queridos, que a gente muitas vezes não consegue. Porque vai ter momentos em que nós vamos tentar estabelecer a paz, nós vamos até chegar com a bandeira branca da paz, e o outro vai estar armado com uma espada. E aí não vai ter jeito, você vai levar alguns golpes. Tem hora em que a gente vai tentar mediar uma situação e você se coloca numa situação tão complicada que você vai levar golpes dos dois lados. Não é? Mas veja, isso não deveria nos desmotivar. Nós devemos ser cooperadores com os planos de Deus. É interessante porque essa deve ser a vocação do cristão. Todo cristão deve ser um pacificador. Quando o autor aos Hebreus fala lá no capítulo 12, verso 14, inclusive nós mencionamos, muito no nosso último estudo nas bem-aventuranças, porque ele fala da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você percebe como a pacificação e a santificação, elas estão juntas. Você percebe como elas não são opcionais. Quando nós somos apaziguados com Deus, quando nós recebemos a paz de Cristo em nossos corações, isso vai transformar a nossa vida. A gente não vai viver da mesma forma, a gente vai ser pacificador. Então veja, o cristão é chamado para ser um pacificador, mas eu te pergunto, você é conhecido como um pacificador? Ou será que você é conhecido como o brigão? Como aquele que, para onde ele vai, ele arruma uma confusão, ele arruma um conflito. E quando tem um conflito, de alguma forma ele está lá no meio. Seja promovendo o conflito, seja colocando gasolina nele para que o negócio fique cada vez pior. Se isso de fato acontece com você, cristão, alguma coisa está errada. Será que as pessoas, elas buscam você para agir como um pacificador na sua família, na sua igreja, no seu trabalho? Ou será que as pessoas dizem, não vamos nem chamar o fulano porque ele vai piorar as coisas? Mas o pacificador, ele é um agente propagador da paz verdadeira.
Ele é um embaixador da paz. Ele não é só um guerreiro da paz, ele é um embaixador da paz. Ou seja, ele é um agente de comunicação do Evangelho da paz. Porque veja, queridos, o principal problema da humanidade é a sua inimizade com Deus. Paulo afirma que a nós foi confiado um ministério. Qual é o ministério? O ministério da reconciliação. Apontar para as pessoas o caminho da verdadeira paz é função do pacificador. Você quer promover a paz? Fale de Cristo. O pacificador, meus queridos, ele sabe que por mais que ele lute para estabelecer a paz, para conquistar a paz, mas ainda que esses atos sejam bons e sejam necessários, a paz profunda, a paz verdadeira, a paz que permanece, que é eterna, só Cristo é capaz de realizar. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto do nosso ministério. Nós que fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, nós também recebemos o ministério da reconciliação, ou seja, nós somos embaixadores da paz. Nós nos oferecemos para sermos cooperadores com a paz. E nós temos, meus queridos, a garantia de que aqueles que de fato ouvirem a mensagem por nós proclamada do Evangelho, aqueles homens que aceitarem o convite, os termos de paz do Deus que nos envia, o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, eles serão reconciliados com Deus, sim. Eles terão paz com Deus, sim. Nós estamos certos disso. E quão maravilhosos são esses esforços, meus queridos. Quão abençoadores para aqueles que recebem a mensagem de paz. É por isso que quando a palavra de Deus vai falar sobre o ministério desses que levam a paz, lá em Isaías 52, verso 7, diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam notícias de paz. Notícias de paz. Aí você pensa, mas quão formosos são os pés? Como assim? Parece isso parece tão estranho, porque você lembra daquela cultura de antigamente, como os mensageiros, eles tinham que percorrer quilômetros, a pé, no deserto, em situações as mais difíceis. Veja, os pés desse pessoal não era bonito não. Mas a figura aqui é de pessoas que estão oprimidas, de pessoas que sabem que há uma guerra. Mas essas pessoas, elas não têm, como nós temos hoje, essas notícias tão fácil acesso. Elas não sabem como é que está a situação da guerra. E eis que vem o evangelista, e ele traz as boas novas.
Ele vem trazendo, de fato, a bandeira da paz. Ele vem para me dizer que o meu rei venceu, que agora eu estou em paz com Deus, que eu não estou mais numa situação de inimizade com Deus, porque o príncipe da paz venceu e estabeleceu a paz, e eu posso confiar na paz que ele estabeleceu. Aí eu vou dizer quão formosos são os pés desse homem que traz essa boa notícia, que anuncia notícias de paz. Eu quero ver esses pés. Esses pés, na verdade, para mim são lindos. Porque de fato, eles anunciam que a paz entre nós e o Deus Todo-Poderoso foi estabelecida em Cristo. E agora todo aquele que crê em Cristo e se arrepender dos seus pecados, tem paz com Deus. Veja, se você foi alcançado pela paz de Deus, Deus está mandando que você pegue de fato o evangelho da paz e saia pregando este evangelho, esse ministério da reconciliação, esse evangelho de que em Cristo nós temos paz com Deus. Não delegue esse ministério apenas para o pastor, não delegue isso para os irmãos da sua igreja, que tem esse dom de pregação, de evangelização. Não delegue isso somente para os missionários. Todos nós fomos agora feitos embaixadores da paz. Essa é a nossa missão. Você que conhece a paz de Cristo, você deve anunciá-la. E em último lugar, terceiro e último ponto, ao promover a paz, o cristão é reconhecido como filho de Deus. A Escritura nos diz que aqueles que recebem a paz com Deus não se tornam meramente antigos inimigos que agora foram pacificados, mas vai além e diz que agora nós nos tornamos filhos adotados na família de Deus. E veja a diferença, não é? Éramos inimigos, agora somos filhos. Que diferença! Então, não deixe passar desapercebido esse aspecto da bem-aventurança. Felizes são aqueles que de fato são pacificadores. Felizes são aqueles que são de fato pacificadores. É uma bênção para nós sermos pacificadores. É motivo de alegria e de felicidade. Veja, o pacificador, o homem, a mulher, nós sabemos que não é algo fácil. Ainda que para os olhos do mundo, feliz é aquele que vence, aquele que tripudia, aquele que de fato zomba do outro após ter vencido a batalha. Mas a Bíblia diz que feliz é aquele que é um pacificador, que promove a paz. E por que nós somos felizes? Porque somos abençoados. Não só pelo resultado em si, que é muito bom. Promover a paz no seu casamento, promover a paz na sua família, na sua igreja, isso vai trazer resultados maravilhosos. Mas veja, também, meus queridos, porque traz benefícios para nós no que diz respeito à nossa identificação
a nossa convicção de filiação, de que de fato agora nós somos filhos de Deus por adoção. E aqui eu estou falando da doutrina da adoção, essa doutrina maravilhosa, meus queridos, que flui justamente da pacificação, da justificação, da pacificação com Deus. Então, uma vez que nós somos filhos de Deus, nós estamos aprendendo com o nosso Pai a imitá-lo. E Deus é um Deus pacificador. A história das Escrituras é a história de Deus estabelecendo a paz com o homem. E na medida em que eu imito o meu Pai, isso fortalece no meu coração aquela convicção de que eu sou de fato seu filho. Veja, nos nossos piores dias, né, em que a gente cai, em que a gente peca, em que muitas vezes vem aquela dúvida: será que eu sou filho de Deus? Porque de fato hoje eu não agi como meu pai me ensinou, como meu pai age. Será que de fato eu sou filho de Deus? A Bíblia está nos dizendo que quando nós agimos como pacificadores, no nosso coração é confirmada a promessa: você é filho de Deus. E um dia o mundo verá isso. O universo vai perceber que você é filho de Deus. Ainda não se manifestou aquilo que nós somos, como diz João, mas vai chegar o dia em que isso vai ser manifesto. Mas só o fato de você hoje agir desta maneira, você confirma que você é filho de Deus. E também, meus queridos, as próprias pessoas ao nosso redor perceberão que nós parecemos com o nosso Pai. As pessoas vão reconhecer em nós essa familiaridade com o nosso Pai. Veja, a Bíblia diz, né, que Deus é o Deus da paz, Cristo é o príncipe da paz. O Espírito Santo também é chamado nas Escrituras como Espírito da paz. Então, nós que somos filhos do Deus triuno, nós temos que ter a paz como uma característica nossa. E isso vai nos identificar desde já como filhos de Deus a este mundo. Isso aqui faz parte do ser sal da terra e luz do mundo também. As pessoas vão perceber que você não apenas diz que pertence a Cristo, mas que de fato você se parece com Ele. Você se parece com o seu irmão mais velho. Então, queridos, ao vivermos assim, o mundo passa a enxergar algo diferente em nós. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós promovemos a paz, não estamos apenas fazendo algo que é correto, estamos revelando quem de fato nós somos. A pacificação confirma a nossa identidade, ela testemunha que pertencemos à família de Deus, que fomos adotados por Ele e que estamos sendo moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. Então, meus queridos, que nós possamos compreender que de fato somos chamados a sermos pacificadores, que você possa agir assim, porque nós sabemos, um autor já disse: onde estão 2 ou 3 pecadores, ali haverá um conflito. E é um momento em que nós
devemos agir conforme Deus nos ensinou. Não colocando mais lenha na fogueira, jogando mais gasolina no fogo, mas agindo como pacificador. Que Deus nos abençoe. Amém.